Fala pessoal, boas-vindas a mais uma revisão esquematizada. Hoje a gente preparou uma sessão de estudos com muita energia, focada direto na anatomia e fisiologia que todo estudante de ensino médio precisa dominar para mandar bem nas provas. A nossa missão aqui é descomplicar a neuroanatomia de um jeito super dinâmico e direto ao ponto. A ideia é transformar a biologia humana num mapa bem claro para garantir que esse aprendizado seja rápido, eficiente e, claro, fascinante. Bora lá? Dá só uma olhada no nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, o mapa do sistema nervoso. Em seguida, a clássica batalha simpático versus parasimpático. Depois, eletricidade neuronal, química da sinapse e, para fechar, o arco reflexo. Seção 1. O mapa do sistema nervoso. Bom, vamos mergulhar nisso. Dá para pensar no sistema nervoso central como o centro de comando definitivo do nosso corpo. Todo grande computador precisa de um processador central poderoso, né? E na biologia, a lógica é exatamente a mesma. O que é muito legal de entender logo de cara é a fronteira desse sistema. De um lado, a gente tem o grande tomador de decisões, o sistema nervoso central, que fica lá muito bem protegido por ossos e membranas. Do outro lado, existe o sistema nervoso periférico. Pensa nele como se fossem as grandes rodovias sensoriais do corpo. O periférico capta informações de todos os cantos e leva até o central. O central processa tudo, decide o que tem que ser feito e manda a resposta de volta por essas mesmas estradas. É um trabalho em equipe perfeito. E já que a gente está falando desse centro de comando, vamos dar uma olhada nas peças principais. O cérebro cuida da memória, dos sentidos e tudo mais. O tronco encefálico garante as funções vitais, tipo manter o coração batendo, enquanto a medula espinhal fica ali a postos para emergências. Mas olha, atenção máxima aqui, porque isso é alerta vermelho de provas de vestibulares de Enem. O cerebelo, ele é o grande maestro do equilíbrio e da coordenação motora. E a dica de ouro é sempre lembrar o que acontece com ele sob efeito do álcool. Aqueles tropeços e a falta de coordenação acontecem justamente pela interferência direta do álcool no cerebelo. Vale muito a pena anotar isso. Seção 2. Simpático versus parasimpático. Agora a gente avança para o sistema autônomo, aquele que cuida das ações que a gente nem percebe que o corpo está fazendo. É aqui que rola o duelo biológico mais famoso de todos. E essa divisão ilustra de um jeito brilhante como o corpo lida com emergências comparado com os momentos de paz. É incrível. Colocando lado a lado, o sistema simpático é a nossa sirene de alarme. Ele joga adrenalina no sangue, dilata a pupila para enxergar melhor uma ameaça, faz o coração disparar e até pausa a digestão. É o puro instinto de luta ou fuga. Do outro lado da moeda, o parasimpático entra em cena para acalmar as coisas. Ele libera acetilcolina, contrai a pupila, dá aquela freada no coração e avisa que está tudo seguro para voltar ao modo descanso e digestão. Um não sobrevive sem o outro. Seção 3. Eletricidade neuronal. Bom, já entendemos o macro, as rodovias e os alarmes. Agora a gente dá um zoom para o nível microscópico do neurônio para descobrir como esses sinais viajam de verdade. E aqui fica aquela dúvida gigante. Como a informação biológica consegue viajar tão rápido? Se o cérebro decide mexer o dedão do pé, o sinal chega lá numa fração de milissegundo. O que é que possibilita essa agilidade toda na nossa fiação nervosa? A grande mágica atende pelo nome de bainha de melina. Imagina ela como um isolamento térmico de altíssima tecnologia encapando um cabo de hipervelocidade. Como ela é um isolante de gordura ao redor do braço do neurônio, que é o axônio, o impulso elétrico não viaja aos pouquinhos, ele simplesmente salta de um espaço para o outro. Isso acelera a transmissão absurdamente. E de novo, alerta importantíssimo de prova. Doenças que destroem essa bainha, conhecidas como doenças desmielinizantes, como a esclerose múltipla, causam justamente lentidão e falhas muito graves na comunicação do corpo. Certo. Mas e na prática? Como esse impulso elétrico rola? Tudo se resume a uma inversão ultra rápida de cargas. Funciona assim. Primeiro, o potencial de repouso. A célula gasta energia de propósito com bombas biológicas para manter o sódio preso do lado de fora e o potássio do lado de dentro. Aí rola um estímulo. Bam! Acontece a despolarização. Os canais se abrem, o sódio entra feito um raio, a carga inverte e o interior celular fica positivo. O impulso corre pelo neurônio num piscar de olhos. E logo em seguida já vem a repolarização, com o potássio saindo correndo para devolver o equilíbrio elétrico original. Tudo isso acontecendo na casa dos milissegundos. Seção 4. Química da sinapse. Já entendemos essa verdadeira tempestade elétrica dentro do neurônio, então agora vamos cruzar uma fronteira nova. Vamos passar do impulso elétrico para a fase química. Um detalhe crucial que a gente não pode esquecer: os neurônios não são fios emendados.
Eles literalmente não se tocam de jeito nenhum. Entre um e outro tem um microespaço chamado fenda sináptica. Pensa nessa fenda como um rio químico que o sinal elétrico precisa atravessar para seguir viagem. Como a eletricidade não sabe nadar, ao chegar na margem, o neurônio solta milhares de barquinhos químicos. Esses barquinhos são os neurotransmissores, os mensageiros responsáveis por levar informação até o neurônio do outro lado. E é bem nesse rio químico que as substâncias externas costumam agir. E aqui mora mais uma armadilha clássica do Enem. Diferentes tipos de drogas literalmente sequestram esse processo super delicado da sinapse. Os estimulantes, por exemplo, imitam os transmissores de prazer ou impedem que eles sejam limpos da fenda sináptica, o que deixa o circuito superativo e agitado. Por outro lado, os depressores, como o álcool e os sedativos, dão um empurrãozinho nos transmissores inibitórios. É como puxar o freio de mão, diminuindo drasticamente a atividade do cérebro. Seção 5. O arco reflexo em ação. Para amarrar tudo isso, vamos voltar para o mundo real, no nível macro. Vamos observar como a medula espinhal lida com emergências absolutas, daquelas que não dá nem tempo de avisar o chefe da operação. Imagina a seguinte cena. Acidentalmente, a mão encosta numa panela fervendo no fogão, o que rola nos bastidores. Passo 1. O calor extremo é detectado como um estímulo na mesma hora. Passo 2. A via sensorial dispara o alarme elétrico direto lá para a medula espinhal. E no passo 3 é que está o pulo do gato. O centro de integração na medula não manda o sinal subir para o cérebro processador. Simplesmente não há tempo. A medula faz um roteamento de emergência ali mesmo. Passo 4. A via motora já volta descendo com uma ordem de ação expressa. Passo 5. O músculo, que é o efetor, se contrai violentamente e afasta a mão do fogo. Tudo isso em questão de milissegundos. É a pura velocidade de sobrevivência. Considerando toda essa fiação autônoma e instantânea, fica a grande reflexão. Quanto da nossa própria sobrevivência acontece antes que a mente consciente sequer perceba? A mão sai do fogo milissegundos antes do cérebro ter a chance de processar o grito de dor. É de explodir a cabeça. A nossa neurofisiologia guarda uma inteligência protetora incrivelmente profunda e rápida. Entender esses mecanismos não é só decorar a biologia para passar de ano, é perceber o brilhantismo e a perfeição que mantém o corpo humano funcionando e seguro o tempo todo. Continuem com essa curiosidade e bons estudos para todos.